Olá, amiga! Como você está? No vídeo de hoje, nós traremos uma palavra vinda do coração de Deus direto para o nosso coração. Uma palavra que com certeza vai nos abençoar, nos animar e nos encorajar. O deserto da vida é aquela fase difícil que estamos passando ou vamos passar um dia e que a gente acha que não vai resistir, que não vai aguentar. Se você está atravessando um deserto ou conhece alguém que está, não deixe de assistir. Este vídeo foi retirado do Instagram Entre Amigas, um perfil que eu criei durante a pandemia para apresentar lives para edificar nossas vidas e nos aproximar um pouco durante aquele tempo de afastamento. Quem irá nos abençoar neste momento é a querida irmã em Cristo e amiga Zaira Maciel. Assista o vídeo e, se você for abençoada, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se em nosso canal. Deus te abençoe. Irmãos, é muito bom quando a gente recebe da parte de Deus o consolo para o deserto. E hoje a gente vai falar sobre passar esse deserto em companhia do Senhor. Não tem como a gente passar pelo deserto, a gente como servas do Senhor, longe do Senhor e sem sentir a presença real do Senhor. Nós que caminhamos com Cristo, nosso dia a dia, a gente tem essa certeza da presença leal, do amor leal do Senhor por nós. E aqui fala que há desertos que nos mostram cenários desfavoráveis, totalmente desfavoráveis. Quando a gente entra num deserto, a gente se vê perdida, Certas situações que acontecem na nossa vida, nos tiram muitas vezes a sensibilidade de quem é Deus. A incredulidade muitas vezes tenta bater a porta do nosso coração. Não vai dar certo. Será que vai acontecer? E a gente fica nessa situação de medo, de desesperança, de pavor. Quantas de nós aqui não passamos já por desertos? Ou se não passamos, como já aconteceu na minha vida, de não ter passado há um tempo por algum deserto, e vi muitas pessoas passando por alguns desertos, coisas mais fortes, e falava assim, gente, eu não sei ainda como é o deserto. E quando a gente passa a entender e se colocar no lugar do outro. Não é fácil passar pelo deserto, mas com o Senhor é garantia de vitória. Com o Senhor é garantia de sucesso. Eu falo sucesso aqui de regozijo mesmo. Depois que você passa por um deserto, você olha para trás e fala assim, não fui eu que atravessei esse deserto. Eu não tinha condições mínimas de atravessar esse deserto, mas o Senhor me conduziu. O Senhor nos carrega durante todo o deserto, e o regozijo vem. E a gente vai falar sobre isso. Hoje eu escolhi, Simone, uma personagem bíblica que ela não passou somente por um deserto, ela passou por 2 desertos, isso que a Bíblia relatou. Porque eu quero deixar bem claro para as irmãs que hoje eu estou passando um deserto, E as irmãs, de repente, estão passando um deserto, os irmãos estão passando um deserto, E o deserto, ele tem início, ele tem o meio e ele tem o fim, A gente vai vencendo o dia a dia nosso. É algo diário, é algo que o Senhor vai conquistando com a gente dia a dia, milha a milha, caminhar a caminhar. E essa mulher, ela entra num deserto, numa situação muito desconfortável. E a gente vai falar sobre Agar, A gente vai falar Agar, serva de Sara, Sara, esposa de Abraão. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 16, narra o primeiro deserto em que Agar é colocada, o primeiro deserto em que ela é testada. E Agar vai para esse deserto grávida de Ismael, sem saber até que o nome seria Ismael. Ali foi revelado o nome, E a gente vai ler um pedacinho de Gênesis 16. Eu vou começar no versículo aqui, falando assim, no 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul.
e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê. Nesse primeiro deserto eu quero destacar, as irmãs, a fala de Agar: tu és o Deus que me vê. Irmãs, no deserto, Deus nos vê. No deserto, você não está longe do olhar do Criador. O Criador, Ele te conhece. Ele sabe exatamente do que você precisa. No deserto, a gente pode olhar para o céu e saber que Deus está olhando para a gente. Que Deus está cuidando, que a mão dele está amparando. Quando Agar chega naquele deserto ali, com certeza ela não via saída. O deserto muitas vezes nos deixa assim, sem visão, como Simone falou no início. Como eu vou romper esse deserto? Como que eu vou atravessar esse deserto? Mas Agar, ela tem um encontro. E é esse encontro que eu quero dizer para as irmãs aqui nessa noite. Precisamos, em meio a qualquer situação de nossas vidas, buscarmos sempre ter um encontro com o Senhor. Sempre. Tanto quando a gente está no momento de felicidade, de alegria, de bonança, porque o deserto passa, como a gente está falando aqui hoje, todo o deserto passa. Continuemos na presença do Senhor. O deserto chega, temos que nos manter firmes, permanecermos na presença do Senhor. É essa presença, irmãs, é isso tudo que nos fortalece para romper qualquer situação. Zaira, como assim? Qualquer situação, irmãs. Não temos como romper, não temos como acessar qualquer porta que venha estar fechada sem a mão do Senhor. É a boa mão do Senhor que me conduz no deserto. Não sou eu, não é a minha força, não é a minha inteligência, não é o meu conhecimento. Quando a gente está no deserto, que a gente pensa assim: eu posso ter contato com fulano, que a gente logo quer agir pelo humano. Mas a primeira situação em que o deserto chega para a gente é a gente se ajoelhar diante do Senhor e clamar por misericórdia, pela presença do Senhor. Quando Agar fala: tu és o Deus que me vê, isso é tão profundo, irmãs. Quando Agar fala: tu és um Deus que me vê, ela vivia com o Deus de Abraão. Ela estava na casa de Abraão. A gente não pode esquecer que ela era serva de Sara. Agar, ela caminhava e ela sabia que o Deus de Abraão era um Deus de todo poder. Que o Deus de Abraão é um Deus que fala sobre nossas vidas. Eu fico pensando na vivência de Agar na casa de Abraão. Porque quando o Senhor vem ao encontro de Agar, como que ela sabia que era o Senhor? Pela experiência que ela já devia obter quando vivia junto a Sara e Abraão. Nesse primeiro episódio deserto de Agar, ela sai fugida de sua senhora. Por quê? Porque ela começa a se achar melhor do que Sara por estar grávida. Quantas vezes nós entramos no deserto porque nós procuramos entrar no deserto? Esse primeiro deserto aqui em que ela enfrenta, a Bíblia fala que ela começa a desprezar. Ela começa a se achar, a se orgulhar, a menosprezar Sara. E a gente vê que muitas vezes o deserto ele chega para nós pela nossa falta de maturidade. Às vezes o deserto chega até nós porque nós mesmos procuramos. Muitas vezes não. O deserto ele vai chegar porque são circunstâncias que acontecem e fogem ao nosso controle. Agora há desertos que eu planto. Há desertos que eu fico semeando. E Agar, nesse primeiro deserto, ela semeou. Quando ela despreza Sara, quando ela começa a se erguer, sentir maior do que Sara, Sara pede para que Abraão tome uma atitude. E Sara começa a maltratar Agar. Imagina, elas viviam bem, elas viviam juntas.
uma cuidando da outra, porque se Sara tinha Agar como sua serva, ela confiava em Sara. Eu imagino as conversas que as duas tiveram antes dela engravidar, antes dela oferecer Agar para Abraão. Quantas coisas elas deviam ter de confidências, como amigas. E do nada, né, quando ela engravida, ela olha para sua senhora como algo menor e começa a fazer tantas coisas que não convém. Então há deserto, esse primeiro deserto, eu não vou demorar muito nesse, mas o primeiro deserto de Agar foi por orgulho, por soberba, né? E quando o Senhor fala com ela, volte-se à sua senhora e sujeite-se a ela. Aí ao mesmo tempo eu fico pensando, Agar obedeceu. E imagina o retorno de Agar. Agar retorna para a casa de Sara. O deserto havia passado. O Senhor havia sustentado naquele deserto e deu direção para ela. Quantas vezes no nosso deserto precisamos nos encontrar com o Senhor para que Ele nos dê direção. Zaira, não é assim, minha filha. Você precisa retornar. Você vai retornar muitos caminhos. Você vai refazer muitas alianças que você quebrou para que você volte a caminhar em bonança e paz. Irmãs, a gente fica querendo colher paz o tempo inteiro. Nós temos que plantar paz, não é? Hoje ventou muito. Todo mundo tem medo do vento, medo, né, da ventania, mas muitas vezes nós plantamos certas coisas que vêm ao nosso encontro, numa fala, no modo de olhar, no modo de falar, numa hora que não era para ser dito, né? E quando ela volta para Sara, eu fico pensando que quando ela volta, ela devia estar pensando assim, como Sara vai me receber? Porque ela havia fugido da presença de Sara. Como vai ser esse reencontro? E irmãs, não está escrito, bem, eu não li, mas eu acredito que foi um reencontro em que Sara aceita Agar de volta. Ela deve ter pedido perdão, ela deve ter falado, não, eu voltei, eu preciso de vocês, né? Estou grávida, estou sozinha. Se humilhou, ela se humilhou. E ela vive ali junto, ela tem Ismael. Sara recebe a bênção de ter Isaac. E lá no capítulo 21, irmãs, a gente vê de novo Agar sendo levada ao deserto, e a gente vai falar sobre isso agora. Lá no capítulo 21, Ismael está por volta da sua adolescência, com seus 13, 15 anos, se eu não me engano, aqui na Bíblia. E Ismael começa a tratar mal Isaac. Tipo que ele tratou com desdém, alguma coisa desse tipo. Começou tendo aquela rinchazinha de irmão, alguma coisa desse tipo. E Sara mais uma vez chega para Abraão e fala, olha, não há como caminhar assim. Não tem como caminhar com Agar e Ismael no mesmo teto, né? O meu filho Isaac, ele tem que herdar a promessa. Ele que é o herdeiro da promessa, não Ismael. Olha só a situação de Abraão, porque Ismael também era filho. E a Bíblia fala que Abraão se entristece. A Bíblia fala que Abraão fica numa situação. Mas lá no 21, a gente vai ler Gênesis 21, do 14 ao 21, a gente vai aprender na segunda passagem de Agar no deserto. Agora Agar vai ao deserto não porque ela aprontou, por algo que aconteceu, uma circunstância que seu filho, adolescente, maturo, realizou, mas porque ela foi levada ao deserto. Foi algo que chegou a ela. E a gente vai ler em Gênesis 21, do 14 ao 21, eu vou ler para as irmãs. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Irmãs, quando eu vejo aqui Sara andando errante pelo deserto. Deserto é um lugar de passagem. Deserto não é lugar de montar barraca. Deserto não vai ser lugar de permanência. É um lugar transitório. Como é o deserto? Deserto, geralmente a gente pensa assim, o deserto não tem água. Mas o deserto tem água. Em algum lugar vai ter água no deserto. O deserto é muito quente. Realmente é muito quente. As noites são muito frias. Assim são as nossas vidas, as circunstâncias, as tribulações que vêm. Quando a Bíblia fala do deserto que a gente vai enfrentar, quando Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? São esses dias quentes,
Esses dias em que a gente quase não suporta, quase não respira, e aquelas noites frias em que só o travesseiro e a gente sabe como as lágrimas tocam. Só Deus sabe cada lágrima que é recolhida, né, dos nossos olhos. Esse é o deserto, a tribulação, a tristeza, a perda, não é? A tribulação em que muitas vezes nós somos provados para sermos aprovados. Irmãs, eu tenho isso muito no meu coração, irmãos, né? Eu tenho isso muito no meu coração. Não venha sobre vós prova, não venha sobre vós tentação, de que vocês não possam suportar. Eu falo, Senhor, é na minha fraqueza que eu encontro a força em Ti, porque eu não sei andar sozinha. Eu preciso do Senhor. Irmãs, não há deserto que venha te destruir. Eu penso muito no deserto como uma maneira de crescimento do cristão. O deserto é o lugar em que você é lapidado, que você é moído, em que você muitas vezes sangra por dentro, né? Mas você sabe que no Senhor você vai ter restauração, que o novo de Deus vai vir. E quando eu olho para Agar andando errante pelo deserto, eu imagino uma mulher totalmente perdida. Nesse momento, quando Abraão entrega para ela um odre de água, um pão, por quanto tempo daria no deserto? Ela sabia que não daria por muito tempo. Aquele alimento que Abraão lançou em suas costas, lançou sobre as suas mãos, lançou para ela e um filho. Mas eu entendo que Agar, lá no fundo, deveria entender que ela precisava passar pelo deserto. Há desertos na minha vida e na sua vida que nós precisamos passar para aprendizado. Há desertos em que nós precisamos passar, não por nós, para que outros reconheçam o Deus que existe em nós, para que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Como você e eu temos atravessado os desertos que são lançados a nós. Deus tem nos dado a água e o pão. Vai, Zaira, estou te dando o suficiente para você passar. Deixa o restante comigo. Assim foi o povo. O povo, quando estava no deserto, eles recebiam o maná, era a porção do dia. Era a porção do dia para cada um deles. Era a porção que Deus dava para aquele momento. Deus nos dá na medida, irmãos. Deus nos dá na medida. Há desertos que vêm para tentar mostrar para nós que nós precisamos cada vez mais caminhar com o Senhor. E tirar todo o eu, toda a arrogância, toda a vaidade, toda a independência. Queremos ser independentes, queremos agir por nós mesmos, né? E Agar naquele momento com seu filho, imagino que, olha como devia estar o coração de Isaac, que mais à frente a gente vai ver que não estava tranquilo. Os dois caminham rumo ao deserto, os dois saíram do seu abrigo, da sua casa, rumo a um lugar que não sabiam para onde ir. Os dois saem da presença do pai, de Abraão, de uma segurança, para um lugar onde não havia segurança. O deserto muitas vezes nos vem a nós assim, lançando para lugares que nós não sabemos aonde nós vamos cair. E assim foi Agar. E quando ela pega o menino e coloca, né, embaixo de um arbusto e vai para longe e chora, a gente vê que esse choro é um choro de desespero. Quem aqui não teve um choro de desespero? Né? Nessa semana eu tive um choro assim, de não saber o que fazer. Estou falando, irmãs, porque muitas vezes termina um deserto e você nem terminou de fechar o outro, né? Eu fico pensando nisso. Quantas vezes você entra num deserto e ainda está passando por outro? Você não passou ainda totalmente aquele deserto, você não atravessou a travessia toda, você ainda não viu ainda a bonança, mas você sabe que Deus está com você. A Bíblia fala que o vale, que é no vale, não é que a gente não temer o vale da sombra da morte. O que a gente precisa ter é a visão, os olhos fixos em Deus. E vamos continuar aí. Só que aí, mais uma vez, vem a presença do Senhor até Agar. Como é bom, irmãs, quando vem a notícia mal, quando vem o dia mal, quando vem a tempestade, o deserto chega e você pode entender que você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. O Deus Emanuel é conosco em qualquer situação. Não tenha dúvida disso. Eu quero que você hoje entenda e considere no seu coração de que você não está só. A gente hoje participou, Simone, de uma parte evangelística lá no Piraí, convidando as pessoas. E encontrei com uma irmã que ela passou por várias cirurgias e ela emocionada, eu me emocionei muito e fiquei até pensando em comentar aqui e me emocionar, né?
E ela falava assim: eu não estava andando, eu passei um ano inteiro numa cama, né? E hoje eu estou caminhando. Ela nos recebeu na porta, nós oramos com ela e glorificamos ao nosso Deus pela vida daquela irmã, pelo testemunho daquela irmã. E ela glorificava ao Senhor. Ela falava: Deus me fez romper. Operei, passei por 3 cirurgias, estou aqui. E vou subir, que é a casa dela, irmãos, não tem como chegar na congregação. E ela falou: e eu vou conseguir subir e chegar na congregação. Eu ainda não consegui, eu fico ouvindo daqui. Então, olha, irmãos, como Deus cuida dos seus, como Deus tem cuidado de você. Olhe para tudo que Deus tem feito até aqui. Você não precisa olhar para ninguém que está pior do que você, não. A gente fala isso, né? Olha, quanta gente erra em falar isso, sabia? Olha para quem está pior. Não, olha para o que Deus tem feito em sua vida. Já é um bom começo para você ser grato. Olhe no deserto o que Deus fez nos desertos anteriores. Olhe para o que Deus tem feito, o sobrenatural dele hoje na sua vida. A gente precisa da porção do Senhor para hoje. Tem aprendido muito isso, Simone. O ontem eu não consigo agarrar mais, já passou. O amanhã eu não alcancei ainda, está nas mãos do Criador. Agora o hoje eu vivo para a honra e glória dele. Então a gente tem que viver o hoje, a porção do hoje. E é isso que Deus nos ensina com a palavra dele. Ele nos garante o suficiente para o hoje, para o presente. Quando eu olho para o hoje, para o meu caminhar hoje, para as forças que eu tenho hoje renovadas, eu vejo que Deus já concluiu o meu final. O deserto vai passar, esse final, essa tempestade, tudo que você tem vivido vai passar. Mas vai passar porque Deus já concluiu. Deus já concluiu, Deus já está lá no futuro. Né? Você, com a sua mente limitada como eu, olhamos hoje. Mas Deus já olhou e já concluiu tudo para você. Ah, Zaira, mas e quando o deserto termina do jeito que eu não queria? E quando o deserto vem de uma maneira que não é o que eu queria, o que eu desejava? Ah, irmãs, somente o Deus onipotente, onipresente, onisciente, pode te conduzir a ter o entendimento de que era para o seu bem. Porque é bíblico que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Você precisa amá-lo de todo o seu coração para entender que todas as coisas cooperam para o seu bem. Quando o dia mal bater a sua porta, quando a notícia ruim chegar, quando o diagnóstico chegar para você, que você entenda que não é para te matar, que não é para te ferir, mas que é para atravessar com você. Deus quer atravessar o deserto com você. E nós vamos chegar no final desse deserto. E quando olharmos para trás, vamos entender que não tinha nada a ver com a gente, que era tudo com Deus. Tudo é pelo Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Do Senhor é a terra, irmãos, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Como que esse versículo tem falado no meu coração? Zaira, você tem um dono. Simone, você tem um dono. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa e imagina. Que mente limitada é de Agar em pensar que ia morrer no deserto, ela e o filho, porque quando ela deixa o filho lá embaixo do arbusto, chora e se afasta, ela entende: morreremos. A água acabou, o alimento acabou. E quantas vezes nós olhamos para o deserto e falamos: eu não vou sair daqui, eu não consigo andar, eu não consigo caminhar, eu não vou conseguir prosseguir nessa caminhada, né? Estou sozinha. O desespero, a solidão, não é o fracasso, a falta de fé. Eu tenho pedido muito a Deus, irmãs, que a gente peça ao Senhor que os nossos olhos possam estar sempre abertos ao agir do Senhor, porque a incredulidade, ela vem o tempo inteiro fazer como um tampão, querer tapar o que Deus pode fazer. Irmãs, não limitemos o agir de Deus. Nós muitas vezes, com a nossa falta de fé, limitamos o que Deus pode fazer por mim e por você no deserto. E aqui continua falando que o Senhor fala bem assim: o anjo de Deus chamou do céu Agar. Do céu, veio de cima o socorro dela. A Bíblia fala que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E quando eu li essa parte, o anjo de Deus chamou do céu Agar. É do céu, é para lá que você tem que olhar, irmãs. É do céu que você tem que pedir e clamar. É o Senhor Deus que está lá e fala assim: que tens, Agar? Não temas. Por que você está temendo? Eu não te tirei do deserto lá atrás?
Eu não fiz com que Sara te recebesse, que Abraão te recebesse de volta em sua casa, mesmo você tendo fugido? Por que você está temendo de novo? Você voltou ao deserto, está com medo de quê? Eu estou com você aqui de novo. Aí vem Agar e olha e vê que o Senhor está com ela. E depois continua falando assim, ó, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Aí olha a ordem que é dada para Agar. Erga-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus ouviu a voz de quem, irmãs, dessa vez? Do menino. E eu fiquei pensando, Isaac no tamanho mais ou menos de Davi, do meu Davi, né? E eu pensando em Isaac vivendo com Abraão. Que aliança que Isaac tinha com o pai? Qual era a vivência de Isaac com o pai? De ir ao templo, de sacrifícios, de andar com Deus. Isaac chora e clama. Isaac chora e pede socorro ao Deus de Abraão. Lá atrás, Ismael estava... Isaac não, irmãs, perdão, Ismael. Ismael chora e pede ao Senhor, o Deus do seu pai. Lá no primeiro deserto, Ismael estava no ventre. Agora Ismael estava experimentando o deserto junto com sua mãe. Mas Deus lá do céu olha para a aflição desse menino e fala bem assim: abrindo-lhe Deus os olhos de Agar, ela viu um poço de água, e indo a ele, encheu de água o outro e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. O deserto passou. Deus caminhou com Agar e caminhou com Ismael. Aqui fala que Deus estava com o rapaz. Deus está comigo, está com você. Você crê nisso, que Deus está com você? Que em qualquer momento Deus está com você, cuidando de você? Deus cuidará de ti. A cada dia, né? Tem um hino que fala isso, do cantor cristão. Sim, cuidará de ti. Deus tem cuidado de nós todos os dias. E como você tem olhado para o deserto? Como algo perdido? Quais são as lições que você tem tirado do deserto? Só de sofrimento? Porque, como Márcia, sua irmã, me trouxe uma vez, quando eu estava em um dos meus desertos, ela falou assim comigo, em meio a um deserto, ela falou assim, sorria. E hoje, quando Márcia enfrenta alguma coisa, eu mando mensagem para ela, eu sempre falo no final assim, sorria. Porque isso me marcou muito. Saber ser grato e sorrir. Ah, como sorrir. Eu estou falando por Zaira, não sei vocês, mas eu digo por mim. Com Cristo em mim, sendo a minha força, eu consigo sorrir no deserto. Eu consigo olhar para o deserto com um olhar de paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Irmãs, vai passar. Eu não sei por quanto tempo, mas vai passar. Houve um deserto em minha vida que quando eu tive a notícia do deserto, eu olhei para uma parede branca e eu sempre lembro dessa cena. Quando a pessoa me deu a notícia, eu olhei para a parede branca e falei assim, Senhor, o Senhor vai comigo, porque sozinho eu não vou ter como ir. Pensei assim, olhei, eu estava deitado, olhei para a parede num cantinho, eu lembro direitinho, quando eu voltar nesse lugar, eu vou olhar para a parede, irmãs, vai ser a minha marca da fala da minha oração com Deus. Não foi uma oração grande, não foi uma oração comprida, mas eu olhei para aquele, quando eu ouvi o deserto, você vai, sabe aquele início do deserto, Simone, assim, chegou o deserto para você? Então, olha, Zaira, você tem um deserto a atravessar. Eu olhei para aquela parede e pensei, e olhei e falei com o Senhor assim, Senhor, vai comigo, porque eu não vou saber ir sozinha. Eu preciso passar com o Senhor. E falei com a pessoa que me deu a notícia, falei assim, o Senhor vai comigo. Não sei por onde eu vou começar, mas o Senhor vai comigo. E eu vi o início, eu vi o meio do deserto, né? E eu vi o fim. E tenho caminhado com esperança de ter o fim. E tenho tido regozijo, né, em olhar e ver o que Deus fez até aqui. Houve lutas, houve tristeza, houve choro, mas Deus andou e anda comigo. Essa é a certeza de eu levantar todos os dias, Simone, que outros desertos vão vir. Não se iluda, irmãs, todo deserto passa, mas não vai ser um só. Agar não teve um só. E deve ter tido outros. E eu e você não teremos só uma tempestade. Eu e você não teremos só um momento de tristeza. Mas como você vai estar preparado para esse momento de tristeza? É isso que eu quero falar agora nesse momento.
O deserto vai passar, irmãs. Nós vamos olhar para trás e ver o que Deus fez. E como vai ser a caminhada depois que esse deserto passar? Porque eu preciso continuar experimentando do Senhor. Para quando chegar outro deserto, não estou desejando não, irmãs, mas é a vida. É o caminhar. Não é? A gente levanta de um deserto, há tempo de bonança, há tempo de socorro, mas a gente sabe que há momentos que vai vir, a aflição vai bater a porta novamente. Mas aí você vai estar mais fortalecida. Quantos desertos você já passou? Quantos você tem colecionado? Quantas forças, quanto olhar para trás de gratidão você tem dado ao Senhor? Quando chega o próximo deserto, você fala assim: Senhor, assim como o Senhor me fez passar nesse, o Senhor vai me fazer passar nesse e nos que virão. Eu tenho tido esse propósito com Deus, de olhar para Ele como um Deus de bondade e misericórdia. A Bíblia fala lá em Salmos 23, 6, que eu já estou quase encerrando, fala bem assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Zaira, eu não sou Deus do passado somente, nem sou Deus do futuro, eu sou do hoje. E a misericórdia vai ser estendida todos os dias. A cada amanhecer, a cada trilhar, a cada notícia, a misericórdia do Senhor vai estar com você. Não se iluda achando que vai ser você a sua força. Não, você vai passar o deserto se você se entregar completamente ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo, irmãs, a Bíblia nos dá palavras com uma amplitude muito grande. Quando eu falo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Não vai fazer pela metade, irmãs. Deus não faz pela metade, Deus faz completo em nossas vidas. Só que eu só vou ter esse entendimento de que Deus está fazendo tudo por mim, de que Deus está fazendo o melhor por mim, se eu estiver bem perto do Senhor. Longe do Senhor eu não vou ter visão de saída de deserto. Longe do Senhor eu não vou ter visão do final do deserto, que vai passar. Somente andando com o Senhor, sendo carregada no colo, andando lado a lado, lendo a Bíblia, a passagem. Tem uma mosquitinha aqui. A passagem do deserto vai ser muito mais tranquila, irmãs. Eu falo que não há vale mais profundo, não há vale mais triste do que você ver você sucumbindo sem o Senhor. Há pessoas que estão caminhando para o mais profundo. Hoje nós estivemos em um lugar de profundo devassidão. Nós fomos levados àquela menina chorou conosco e nós falamos com ela: não há vale mais profundo que Deus não possa te tirar. Mas você precisa pedir, você precisa querer andar com o Senhor. Não há deserto mais extenso que Deus não possa te tirar. Não há situação mais desfavorável que você não possa vencer com o Senhor. O diferencial do deserto, irmãs, não é o tempo, não é a durabilidade do deserto, mas é com quem você anda, com quem você tem buscado andar, com quem você tem feito a aliança da sua vida, a quem você tem deixado a sua vida nas mãos. Deixe suas mãos na vida do Senhor. Ele é o oleiro. Ele quebra e refaz. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. E aí precisamos ter essa consciência. Eu estou nas mãos do oleiro. Né? O céu, ele só é lindo porque Jesus está lá esperando a gente. Eu fico pensando nisso. Né? Qualquer lugar só é lindo, só é bom se Jesus estiver. Não tem outra explicação para eu querer caminhar com Jesus, porque Ele é lindo, Ele é extraordinário. Deus, Ele faz do caos o melhor lugar, porque Ele é o melhor. Deus é tudo que eu tenho, Deus é tudo que você tem. Quando a gente tem esse entendimento de que Deus é tudo, irmãs, Deus é tudo. Em momento, em qualquer circunstância, Deus, Ele precisa ser o tudo da minha vida e da sua vida. A Bíblia fala que Ele vai nos completar com graça suficiente para a obra que será completada em nós. Lá no Salmo 78, se não me engano, 23, 73, 28, às vezes eu confundo, fala. Eu tenho falado muito esse Salmo, falei até, Simone, numa gravação aqui no Instagram, né? Bom, é o 73, 28, Salmo 73, 28. Bom para mim é aproximar-me de Deus. Zaira, você está no deserto? Vai ser bom para você se aproximar de Deus. Sabe aquele conselho? Sabe o que é melhor para você? Se aproximar de Deus. Para quê?
para contemplar todas as boas obras que Ele tem feito e fará em sua vida. Bom para mim é aproximar-me de Deus e confiar no Senhor. Confiar é entregar, né? Quando eu entrego uma tarefa para Simone me convidou para estar aqui hoje. Simone não ficou me mandando mensagem todo dia para saber se eu ia estar aqui hoje. Simone confiou. Simone entregou que eu estaria aqui hoje fazendo a live para ela, né? E assim é o Senhor, você entregar e confiar no Senhor. Descansar que Ele está fazendo, que Ele está trabalhando. Que não é você, que é o Senhor. Tudo com o Senhor. Tem tudo a ver com Ele. Tem um hino que fala isso. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Agar só teve direção para um romper com Ismael, porque ela tinha o Deus da promessa de Abraão, caminhando e tendo um relacionamento com ela. E ela creu na promessa quando Ele falou: eu vou fazer dele um grande povo, uma grande nação. Deus também fez de Ismael uma grande nação. E aqui eu quero deixar algumas respostas de Deus no deserto para a nossa vida. A primeira resposta: Ele sempre terá a última palavra. Você entrega a sua vida ao Senhor e deixa que Ele dê o ponto final? Às vezes a gente quer ficar dando reticências. A gente fica querendo dar pontos e mais pontos, mas Deus, Ele dá a última palavra. É do Senhor a última palavra. Não é do homem. Quantos diagnósticos a gente tem, a gente já viu, já presenciou, em que Deus, aos olhos do homem, nada poderia ser feito mais. E Deus surpreendeu e fez, porque a última palavra é do Senhor. Você está no deserto, não sei se você está passando, mas eu creio que a última palavra é do meu Deus. Segunda resposta no deserto: no deserto Deus providenciará uma alternativa. Você terá alternativa. Agar teve uma alternativa no primeiro deserto. Foi voltar para a casa de Abraão e Sara. No segundo deserto, Agar teve alternativa sim, de desvendar os olhos como ela viu o poço, pegar água e romper aquele deserto. E confiar que Deus estava com ela. Terceira resposta no deserto: saciará a tua sede em tuas necessidades. Quantas vezes a gente olha para o deserto como um lugar infrutífero, né? Mas a gente sabe que há plantas no deserto. E há plantas que florescem no deserto. Há plantas que florescem. Há cactos que dão flores lindas no deserto. Você irá florescer no deserto. Deus irá florescer através da sua vida. Deus nos coloca, Simone, em certos lugares, no deserto, para que a gente possa semear a verdade da palavra dele, para que a gente possa testificar o Deus que a gente serve. Eu lembro que, passando em um dos desertos, com Maxwell, né? Lá, vou dar esse testemunho, porque é um testemunho que me toca muito. Maxwell na UTI do Covid. E eu, todos os dias, enquanto ele esteve internado, eu ia orava de madrugada, e de manhã, às 6 horas, eu ia orar, e eu conversando com o Senhor, falei: Senhor, eu preciso louvar em meio a esse deserto, porque isso é meu. Esse dia eu conversando com o Maxwell, ele falou assim: é difícil louvar. Eu falei: Maxwell, mas eu preciso louvar no meio do deserto. É meu, Simone, de querer cantar, de querer louvar, de querer cantar. Eu fico, isso é meu. Então eu comecei cantando, e vinha vários hinos, irmãos mandavam hinos, e eu ia ouvindo, cantando, eu falei: Senhor, o Senhor não mandou o Maxwell para aquela UTI por acaso. O Senhor não me mandou até aqui em Vila Velha por acaso. Me mostre o que eu tenho que fazer naquele lugar também. Porque eu quero aproveitar essa oportunidade de deserto para florescer. Eu preciso florescer. Eu não posso só ficar murcho chorando. Eu preciso agir. O Senhor, meu Deus, enquanto eu não posso entrar naquela UTI e fazer algo com o Maxwell, o Senhor pode. Mas o que eu posso fazer aqui fora, eu preciso fazer. E eu comecei me aproximando das pessoas, porque na hora da visita da UTI, eram todos os mesmos. Um pai com um filho na UTI, uma filha com a mãe na UTI, um marido com a esposa e um bebê na UTI. E eu falei assim: o que eu posso fazer? Encontrei com uma pessoa, e eu na frente do quarto de Maxwell, tinha um vidro na porta, eu conversando com o Maxwell, eu comecei orando. E quando eu terminei de orar, porque eu sempre fazia isso, eu conversava um pouco com ele, que não dava para conversar, era só com um papelzinho, né? E orava na frente da porta assim, para ele ver que eu estava orando. E ele me via, eu dava tchau, e eu olhei para um lado e tinha uma pessoa orando. Eu olhei para ela e falei assim: vamos orar junto? E ali começou a gente, todo dia nas visitas, eu orava na porta da UTI. E comecei cada vez mais chamando pessoas para orar, porque a gente ficava esperando para entrar.
E começamos a orar. E as pessoas já começaram a chegar perto da gente falando assim, vamos orar. Então a gente orou e peguei nomes, tantas vitórias nós tivemos, né, de pessoas que saíram daquela UTI. Sei que muitas pessoas não saíram da UTI, mas a semente foi plantada, porque o único que pode fazer estava presente naquela UTI, que era o Senhor. Os médicos como instrumentos e nós como porta-vozes do que Deus podia fazer. Então, no deserto tem como florescer? Sim. Tem como olhar para o deserto como um lugar de florescer, de ser usado para a honra e glória do Senhor. Ismael foi usado para abençoar Agar, quando ele chora e é atendido. Ele abençoou a ele e a mãe dele. O socorro veio através da oração de Ismael, de um filho. Que a gente plante a cada dia no nosso coração o desejo de regar no deserto. Regar com lágrimas, mas com os joelhos no chão. Regar com lágrimas, mas com corações quebrantados. Regar com lágrimas, mas com o coração diante do Senhor, que é dado à vontade dele. Não que seja a minha e a sua vontade, mas que seja sempre a vontade do Senhor. Que a gente esteja dispostas, nós como irmãs, como servas do Altíssimo que aqui estamos, dispostas a vivenciar o que Deus tem para nós. É fácil, Zara? Não. Não estou falando para as irmãs aqui como fácil não, porque Simone conhece a nossa história e muitas vezes, não conheço todas as irmãs que estão aqui, muitas vezes o deserto não é confortável. Somos chamadas ao deserto para sairmos de uma posição cômoda, de uma posição de inércia, de uma posição de não ter empatia. Mas quando olhamos no deserto o que Deus pode fazer, eu consigo ver que não pode fazer só em mim, que Ele pode fazer em você também. E outra lição que eu quero deixar para as irmãs é que o deserto, ele promoverá a esperança. A tua posteridade será uma bênção. A Bíblia me fala, traga à memória o que te dá esperança. Traga à tua memória a esperança. A esperança está no Senhor. A nossa esperança precisa estar alicerçada no Deus vivo. Né? Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Nosso Deus é eterno. E nós precisamos viver com os nossos olhos para a eternidade. Estamos encerrando. O deserto passa. Outro deserto pode chegar. Você pode encerrar um deserto, ainda concluindo um primeiro deserto. Mas você não pode entrar num deserto sozinha, sem Deus. Você não pode querer entrar num deserto pensando que você vai vencer sozinha. Só venceremos os desertos dessa vida. Só passaremos se estivermos alicerçadas e raizadas no Senhor. A Bíblia fala em João 15, fala muito profundo, né? Precisamos permanecer em Deus, porque sem Ele, nada podemos fazer. O que você quer fazer? Consagra ao Senhor. A Bíblia, ela nos ensina o tempo inteiro o que nós precisamos. Nós que muitas vezes deixamos fechado, né? A Bíblia tem lições extraordinárias para a nossa vida, para o nosso caminhar. Consagra ao Senhor tudo o que você for fazer e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Ah, mas o ônibus hoje atrasou. Ah, mas hoje eu perdi a hora. Irmãos, entendamos que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus. A terra é dele, nós somos dele. E Ele permanecerá no controle de nossas vidas. Não se prostre no deserto. E quando o deserto chegar, quando chegar a você, quando chegar a mim, que possamos imediatamente, em qualquer notícia que chegar a você, imediatamente recorrer a quem pode todas as coisas, né? A quem tem o poder de desfazer e fazer de novo. Somente Deus, né? Deus ele traz o renovo para as nossas vidas, né? Deus abençoe e agradeço a Simone, né? Por me dar essa oportunidade de estar junto com vocês compartilhando. E eu peço que Deus complete, sempre falo isso, que Deus sempre tem para completar no coração da gente o que eu não pude completar, né? Que Deus complete no seu coração aquilo que falta e que você entenda que nenhum deserto é em vão. Nenhum deserto vai acontecer sem um propósito na minha e na sua vida. Sempre vamos tirar um proveito e terá um propósito para nós. Deus abençoe a vida de todos que estão nessa live, dos que ainda vão ouvir, assim como eu nas quintas não posso às vezes estar aqui, né, a gente vê depois, mas que Deus nos conduza em santidade e sabedoria para um viver, né, irrepreensível diante dele, para quando chegar a tempestade, a gente saber aonde a gente se abrigar. Em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida de cada um que está aqui e dizer que Deus abençoe, né, ricamente
a cada um, com graça e paz. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Até o próximo. Um abraço.